Pesquisa bibliográfica das hidrovias brasileiras com ênfase na evolução do transporte de soja e milho no Arco Norte. As hidrovias são vias de transporte aquático que se dão sobre trechos navegáveis de rios, lagos e mares, podendo ser naturais ou artificiais. O modal de transporte aquaviário apresenta vantagens como os baixos impactos ambientais, menores custos de deslocamento e grande capacidade de transporte de carga. Uma de suas principais desvantagens é a lentidão. Esse meio de transporte é usado no Brasil, principalmente por meio do sistema intermodal, e no mundo ele possui grande importância no comércio internacional. Os portos que estão localizados acima do paralelo 16 graus ao sul consistem no que é chamado de Arco Norte. Também engloba os terminais das regiões Norte e Nordeste. A contar de 2015, os portos do Arco Norte representam o segundo maior local de saída de grãos de soja e milho exportados do Brasil para o exterior. O Porto de Barcarena dispõe de 2,4 mil metros de cais, divididos em 10 berços e 2 pontos de atracação, todos de uso público. Sua vocação é a operação com granéis minerais, registrando com isso suas maiores movimentações, tendo ainda os granéis agrícolas, líquidos, cargas vivas, carga geral e contêineres. Os portos de Santarém abrangem uma área territorial de 500 mil metros quadrados. Seu território é constituído de vias de tráfego asfaltadas e iluminadas. Possui 12 instalações acostáveis compostas por pier, dolphins de atracação, cais fluvial, terminais de granéis sólidos, 3 terminais de granéis líquidos e rampa rolão. Porto de Manaus. Sua estrutura permite receber vários navios de qualquer tamanho, mesmo durante as grandes vazantes. O porto está situado entre a praia de São Vicente e a rampa do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. O Porto de Manaus teve sua estrutura para a recepção de turistas reformada recentemente, além de servir para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias que vão e vêm das cidades do interior do estado. Recebe grandes transatlânticos de turistas de várias partes do mundo. Porto de Santana, Amapá. A construção do Porto de Santana, antigo Porto do Macapá, foi iniciada em 1980 com a finalidade original de atender à movimentação de mercadorias por via fluvial, transportadas para o estado do Amapá e para a ilha de Marajó. Todavia, pela sua posição geográfica privilegiada, tornou-se uma das principais rotas marítimas de navegação, permitindo conexão com portos de outros continentes, além da proximidade com o Caribe, Estados Unidos e União Europeia, servindo como porta de entrada e saída da região amazônica. Porto do Itaqui, São Luís. Em 1960, foi iniciada a construção dos cais do Porto do Itaqui pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, com aproximadamente 637 metros, que começou a ser operado em 1972. O Porto do Itaqui tem conexão ferroviária direta com 2 ferrovias, a Transnordestina, que passa por 7 estados do Nordeste, do Maranhão a Sergipe, e a Estrada de Ferro Carajás, trecho concedido à Vale. Porto de Belém. O Porto de Belém, a partir de 1909, iniciou com suas atividades voltadas para o descarregamento de mercadorias para atender ao mercado consumidor local, sendo que em 1915 a movimentação geral de importação participou com mais de 60% do total. Naquela época, predominava na exportação a borracha nativa, produzida em larga escala no norte do país. Da década de 1970 em diante, o porto passou a ser exportar e atualmente predomina a carga geral containerizada e a granel sólido. Hidrovias brasileiras. O Brasil tem mais de 4.000 quilômetros de costa atlântica navegável e milhares de quilômetros de rios. Apesar de boa parte dos rios navegáveis estarem na Amazônia, o transporte nessa região não tem grande importância econômica, por não haver nessa parte do país mercados produtores e consumidores de peso. Os trechos hidroviários mais importantes no ponto de vista econômico encontram-se no sudeste e no sul do país. O pleno aproveitamento de outras vias navegáveis dependem da construção de eclusas, pequenas obras de drenagem
e principalmente de portos que possibilitem a integração intermodal. A cabotagem é a movimentação de cargas entre portos de um mesmo país. No Brasil, essa modalidade pode representar um ganho às empresas de logística, visto que grande parte das atividades comerciais, além de polos industriais, se encontra próxima à costa litorânea. O transporte marítimo de longo curso é aquele realizado entre 2 ou mais portos de diferentes países. O tráfego marítimo mundial é dividido por tipo de carga, ou seja, em granéis líquidos, granéis sólidos e carga geral. A hidrovia dos Solimões é uma das principais vias de transporte e escoamento de cargas na região norte, sendo o seu rio o principal formador do rio Amazonas. Apresenta extensão de 1.630 quilômetros e percorre as bacias dos rios Issa, Japurá, Juruá, Jutaí, Negro e Purus. A hidrovia é uma continuidade da hidrovia do Amazonas. A hidrovia Amazonas é a principal hidrovia e, de fato, a principal via de transporte da região norte brasileira. Ela se sustenta principalmente pela navegação no rio Amazonas, mas é navegável em praticamente todos os seus afluentes devido à boa profundidade da calha dos rios e à inexistência de corredeiras na planície amazônica. Nessa hidrovia é transportado, além de passageiros, praticamente todo o transporte de cargas que são direcionados aos grandes centros regionais, Belém e Manaus. Em quase sua totalidade, o transporte de passageiros da planície amazônica é feita por essa hidrovia. Hidrovia Araguaia-Tocantins. A bacia do Tocantins é a maior bacia localizada inteiramente no Brasil. Durante as cheias, seu principal rio, o Tocantins, é navegável numa extensão de 1.900 quilômetros, entre as cidades de Belém, no Pará, e Peixes, em Goiás, e seu potencial hidrelétrico é parcialmente aproveitado na usina de Tucuruí, no Pará. O Araguaia cruza o estado de Tocantins de norte a sul e é navegável num trecho de 1.100 quilômetros. A construção da hidrovia Araguaia-Tocantins visa criar um corredor de transporte intermodal na região norte. A hidrovia do São Francisco é a via mais econômica de ligação entre o centro-sul e o nordeste do país. O Velho Chico, como é conhecido, o maior rio situado inteiramente em território brasileiro, é o grande fornecedor de água da região semiárida do Nordeste. Seu principal trecho navegável situa-se entre as cidades de Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia, num trecho de 1.300 quilômetros. Os principais projetos em execução ao longo do rio visam melhorar a navegabilidade e permitir a navegação noturna. A hidrovia do Madeira é uma das mais importantes vias de transporte localizadas no chamado Corredor Logístico Norte. É também a segunda hidrovia mais importante do norte, atrás apenas da hidrovia do Amazonas, da qual é um dos principais afluentes da margem direita. Entre suas características está o fato de ser o principal meio de escoamento da produção de grãos, como soja, milho e açúcar, proveniente das plantações de Mato Grosso. Esses grãos chegam ao porto de Porto Velho, Rondônia, depois de um percurso de 800 km pela BR-364. A hidrovia Tietê-Paraná possui enorme importância econômica por permitir o transporte de grãos e outras mercadorias de 3 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Ela possui 1.250 km navegáveis, sendo 450 no rio Tietê, em São Paulo, e 800 no rio Paraná, na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, e na fronteira do Paraná com o Paraguai e a Argentina. De acordo com os gráficos apresentados pela ANTAC, as hidrovias do Arco-Norte têm crescido ano após ano. Se compararmos o ano de 2010 com o ano de 2020, o transporte de soja no Arco-Norte se aproxima das outras hidrovias, e ultrapassa quando comparado ao transporte de milho. No terceiro gráfico, a hidrovia Arco-Norte consegue se igualar em quantidades de soja e milho transportados, demonstrando que tem um grande potencial no modal aquaviário. Apesar das dificuldades encontradas, como pouca profundidade de água disponível em alguns locais que dificultam a passagem de navios de carga ou escassez ou excesso de chuvas, diversas iniciativas e investimentos foram tomados para melhorar os transportes no Arco-Norte, como, por exemplo, a dragagem do rio Tapajós, a instalação dos terminais de uso privado, a ampliação dos terminais de grãos no porto de Itaqui e no Maranhão, e dos portos de Belém a pavimentação da BR-163.